paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho mais uma mensagem com base na palavra de Deus para o teu coração. Mas antes, eu quero pedir para você nos ajudar. Ajuda o canal. Se inscreve, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos. Deixa o teu like, esteja à vontade para deixar o teu comentário. Essa mensagem vai edificar a sua vida. Não guarde para você, edifique mais vidas, edifique outras pessoas, enviando esta mensagem para várias pessoas. Seja grandemente abençoado por isso. Eu passei por uma situação que me causou muita dor. Foi muito difícil, mas eu escolhi não fazer nada, deixar a justiça com Deus. E sabe o que aconteceu? Eu fui muito abençoada por isso. Se você quer saber como transformar a sua dor em bênção, então vem cá, bora para mais um vídeo. Vamos ver o que diz Mateus no capítulo 26, nos versículos 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Como todos sabem, Judas foi um dos discípulos de Jesus. E como os outros discípulos, Judas andava com Jesus, Judas comia com Jesus, Judas viu todos os milagres que Jesus fez. E Judas tinha os mesmos privilégios que os outros discípulos. No entanto, Judas traiu Jesus. Além da dor, a traição ela vem acompanhada de decepção. Porque aquele que trai é alguém próximo e não alguém distante, alguém que convive conosco. Eu fui traída de uma maneira absurda. Daqui a pouco eu falo para vocês. Agora, a boa notícia é que Deus viu. Ou melhor, Ele sempre vê. A Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça. Portanto, se você que está assistindo este vídeo, se você sofreu alguma situação que te causou muita dor, se você deixou com Deus e ainda não viu ainda a justiça dele, esse mesmo versículo que diz que Deus é um Deus de justiça, diz que são felizes todos aqueles que esperam nele. Você não precisa saber o que Deus vai fazer, você não precisa entender, você nem mesmo precisa saber quando ele vai fazer. Você só precisa confiar na justiça de Deus. Eu digo isso porque ele fez justiça na minha situação. Agora, a primeira coisa que sentimos quando alguém nos fere é ira. Tem pessoas que ficam até mesmo vermelhas de raiva, não é? Só que a Bíblia diz que não é pecado se irar, que a ira não é pecado. Interessante que quando eu vi isso, quando eu li isso a primeira vez na Bíblia, então eu fiquei pensando, olha, então quer dizer que eu posso ter raiva? Então se irar não é pecado. Deus, em sua infinita sabedoria, Ele sabe que nós somos falhos, que nós temos emoções que Ele mesmo nos deu. Então, Ele sabe. Então, por esse motivo, se irar não é pecado. Agora, ir adiante e fazer algo, aí sim, aí é pecado. A palavra diz, irai-vos, mas não pequeis, porque a justiça de Deus não opera na ira. Tem pessoas que dizem assim, a vingança é um prato que se come frio. Só que essa pessoa não sabe que o que é servido neste prato é veneno e não para o outro, mas para quem está se alimentando da vingança. Porque essa pessoa, ela não vai obter a justiça de Deus se ela se vingar.
A gente pode comparar também a uma picada de uma cobra venenosa. Aí a gente tem duas opções. Ou a gente morre porque perdeu tempo matando a cobra, se vingando, ou a gente deixa a justiça com Deus e permanece vivo. Na verdade, o que a gente tem que fazer é perdoar. A gente deve perdoar sempre, porque entre outros motivos, perfeito, só Deus. E foi isso que eu fiz numa situação onde eu fiquei muito decepcionada quando eu fazia faculdade. Em trabalhos em grupo, eu fazia sempre com as mesmas pessoas. Eram pessoas que eu achava que eram minhas amigas, mas foram justamente essas pessoas que me traíram. Veja o que diz em Salmos 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas voltando, no final do semestre, um professor ele pediu para a gente se reunir em grupo para fazer um trabalho. Neste trabalho, ele não ia dar nota individual, ele iria dar uma pontuação. Eu não me lembro agora qual foi a pontuação que ele deu, mas ele ia dar uma pontuação e o grupo iria distribuir essa pontuação de acordo com a necessidade de cada um. Eu só precisava de 7 para passar direto, para não ir para a final. Tem pessoas que precisavam de mais, a maioria precisava de mais, né? Precisava de 8, 9, até 10. E aí o que é que aconteceu? Eu participei do trabalho ativamente, eu fiz o trabalho junto com os demais do grupo, mas na hora de fazer a distribuição da pontuação, você sabe o que é que aconteceu? É muito pior do que você está aí pensando. Eles distribuíram a pontuação. Volto a dizer, eu só precisava de 7 para passar direto, para não ir para a final. Eles distribuíram a pontuação e me deixaram com 0. Isso mesmo que você ouviu. Eu fiquei com 0. Nem um ponto eles deixaram comigo. Foi um absurdo, foi uma decepção total, porque essas pessoas eu achava que eram minhas amigas. Mas não, cada um do grupo, exceto eu, né? Todos eles passaram direto e eu tive que ir para a final, porque eu precisava de 7 e eu fiquei com 0. E você me pergunta, mas o que você fez? Claro, eu fiquei em estado de choque, eu fiquei muito decepcionada. Fui falar com o professor, mas não teve jeito. Então eu fiz o que diz em Romanos 12, 19. Eu deixei a justiça com Deus. E mais que isso, eu não briguei com ninguém. Eu fiz o que está escrito em Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Você que está aí assistindo, se você já passou por uma decepção, alguma dor, já te feriram, alguma situação que causou dor, você sabe que isso causa em nós uma vontade de se vingar. A carne grita querendo se vingar. Mas se nós deixamos a vingança com Deus, sabe o que acontece? A justiça será feita. E mais que isso, Deus pega a situação que nos fizeram mal e Ele transforma para o nosso bem. Vamos ver o que diz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acredite, existe muito benefício em deixar a justiça com Deus. Ele faz além daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente pede. Por mim mesmo, ele fez muito mais além do que eu estava pensando que ele iria fazer. Deixa eu te falar a justiça que Deus fez. Depois de um tempo, surgiu uma vaga de estágio numa empresa que todo aluno sonha em estagiar. E aí eu mandei o meu currículo para concorrer a essa vaga.
E uma das que fazia parte deste grupo que me traiu também mandou, inclusive a que era mais próxima à minha, que eu achava realmente que era minha amiga. E aí ela mandou, né? Nós ficamos aguardando ser chamados para a entrevista. Só que a palavra diz que o homem colhe aquilo que ele semeia. E o que ele estava semeando não era coisa boa, não é? Então, no dia da entrevista, estou eu lá na recepção da empresa, aguardando para fazer a entrevista. Eu não sabia que ela tinha enviado o currículo para esta empresa, já que a gente não estava se falando, né? Assim, não briguei, mas aí afastei-me. E aí, quando eu olho para a sala, né, onde a gestora estava fazendo as entrevistas, quem sai de lá? Esta pessoa. Em meu coração, eu tinha certeza que tinha chegado o momento da justiça de Deus. E, de fato, eu fiz a entrevista e eu que fui a que preencheu aquela vaga. Em Isaías 43:13 diz: operando Deus, quem impedirá? Tenha certeza de que Deus é o justo juiz que vê tudo e que ele jamais vai deixar de operar, de fazer a justiça na vida dos seus. Ela não escapou da justiça de Deus. Eu deixei a justiça com ele e ele operou grandemente em meu favor. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Fazer a vontade de Deus sempre é a melhor escolha. Na verdade, o escolhido não tem escolha. Sabe o que eu aprendi? Que na vida, tudo que nos fere, não coloque remédio. Prefira a cura oferecida por Deus. Se você entendeu, se você recebeu esta mensagem, guarde no coração